tudo bem? Sou o professor Celso Payan e hoje nós vamos falar um pouco sobre o Machado de Assis. Não um livro especial, né? Mas os livros que ele escreveu, um pouco da vida dele. Então vamos lá. Bom, primeiramente, né? Tem aí uma imagem do Machado de Assis, não tão conhecida. Nasceu e morreu no Rio de Janeiro, então 1839, morreu em 1908. Ele era negro, né? Quer dizer, ele era filho de um mulato chamado Francisco José de Assis, que era um pintor de paredes, quer dizer, uma pessoa simples e descendente de escravos alforriados. E de Maria Leopoldina Machado, uma lavadeira portuguesa. Né? Nasceu e viveu numa chácara no Morro do Livramento, lá no Rio de Janeiro, onde sua família era agregada, quer dizer, morava ali de favor, não é? A mãe morreu logo após o nascimento dele e o pai alguns anos depois. Então, quer dizer, ele ficou órfão ainda com 12 anos, né? Então, e foi educado por um padre, né? Aprendeu a ler e escrever com um padre. Então, veja, o Machado de Assis não teve uma educação formal. Apesar disso, ele autodidata e com apoio, evidentemente, desse padre, acabou aprendendo a escrever, né, a ler, inclusive não só português, como um pouco de latim, depois aprendeu um pouco de francês, inglês também, ao ponto de ser tradutor, né, de textos em inglês, como os textos do Edgar Allan Poe, por exemplo. Então, acabou, né, se formando um escritor no sentido amplo do termo, quer dizer, não só o criador, né, da sua própria produção, mas também, né, um grande crítico literário, alguém que refletia bastante sobre o universo literário. Muito bem. Em 1855, escreveu o seu primeiro poema, publicou o primeiro poema. Né? No mesmo ano, conheceu um editor, Paula Brito, que mais tarde viria a publicar os seus textos maiores, né? Quer dizer, os seus romances. Ao longo de pouco mais de 50 anos de profissão, publicou então 10 romances, 5 na primeira fase, na fase em que ele era ainda, digamos, romântico, e outros 5 já na fase realista. E claro que nos interessa mais de perto os romances publicados na fase realista. E ainda escreveu mais ou menos 200 contos, distribuídos aí em 7 livros, 2 românticos e 5 realistas. Escreveu também peças de teatro, livros de poesia. Além disso, publicou crônicas, textos de crítica e cartas públicas, como, por exemplo, a que apresenta o poeta Castro Alves para a Sociedade Literária, recomenda, na verdade, o Castro Alves ao José de Alencar. Para além da simples quantidade, quer dizer, que ele produziu bastante, a qualidade é que torna Machado de Assis um chamado imortal, né? O imortal da literatura. Inclusive, ele é um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras e seu primeiro presidente. Como diria Harold Bloom, né, um estudioso, um crítico literário do século XX, está vivo ainda, um dos gênios da humanidade. Não é? É porque o Harold Bloom tem um livro chamado Gênio, em que ele destaca ali, né, os principais mentores da humanidade, né, ao longo do tempo. E o Machado de Assis está presente aí nesse livro. Muito bem. Então, o Machado, como escritor, né, foi quem mais se aproximou da estética realista. Eu digo que mais se aproximou porque ele não seguiu o realismo no sentido preciso do termo. Né? Eu vou explicar daqui a pouco o porquê. Na verdade, a sua obra, o leitor encontra uma visão crítica das relações sociais da vida burguesa, por isso é um escritor realista, aí ok. Porém, a impessoalidade requerida no estilo realista ou a objetividade científica são colocadas em xeque por um narrador tendencioso e subjetivo. Então, ele é um escritor realista por ter feito um retrato crítico da realidade burguesa do século XIX, né? Escreveu sobre a sociedade carioca, mas não é 100% realista, porque os seus textos, em geral, são escritos em primeira pessoa, sobretudo os romances, Dom Casmurro, por exemplo, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então, são narrativas em primeira pessoa, o que revela, evidentemente, uma subjetividade. Bom, então, como eu disse, ele publicou 5 romances na fase realista,
Olha aí, ó. O primeiro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, que foi publicado em 1881, e é com esse livro que se inaugura o realismo no Brasil, apesar dessas ressalvas. Dom Casmurro, que é o grande romance dele, o mais comentado, o mais lido, né? Esaú e Jacó, Quincas Borba e Memorial de Aires. Então a gente vai falar um pouquinho sobre alguns desses livros, não todos, né, nessa videoaula. Publicou ainda livros de contos, com destaque para o primeiro livro, chamado Papéis Avulsos, né, de 1882. E, como eu disse, também escreveu crônicas, também escreveu poesia, sempre com talento, né, sempre com destaque. É claro que os leitores, em geral, conhecem mais o Machado romancista e mais o Machado contista. O poeta, o cronista, né, e o mesmo crítico literário, aí já não costuma ser lido pelo grande público, né, mas pelos especialistas mesmo. Bom, então, como eu disse, um dos grandes livros que ele publicou é Dom Casmurro, né, que tem como narrador, em primeira pessoa, o seu protagonista, que é o tal Dom Casmurro, aí, o Dr. Bento Santiago, ou simplesmente Bentinho, né, para os íntimos. Quem que é o Dr. Bento Santiago? É um advogado, é um homem da alta sociedade fluminense, que ainda criança conheceu Capitolina, ou simplesmente Capitu. Desde então amaram-se, e após algumas atribulações com a mãe de Bentinho, por quê? Porque a mãe, né, tinha feito uma promessa, falou assim, ó, meu filho, meu primeiro filho homem aí vai ser padre, né? Vai ser padre. E o Bentinho, então, foi o primeiro, e ele deveria ser padre. Inclusive, chegou aí a um seminário, né? Começou a estudar ali para ser padre, mas conseguiu sair dessa. De qualquer modo, é no seminário que ele acaba encontrando ou conhecendo um personagem determinante para a história, que é o Escobar. Então, em Dom Casmurro, o que é que predomina? Exatamente a desconfiança, que é o elemento complicador, né, da relação conjugal. Isso por quê? Porque o Bentinho, como eu disse, né, era apaixonado pela Capitu desde a adolescência e até mesmo na infância ele já tinha ali uma queda por ela, por assim dizer, né? Só que eram crianças ainda. De qualquer forma, esse amor pela menina cresceu, né, eles cresceram, ele conseguiu sair do seminário e se casa com a Capitu. Lá, como eu disse, no seminário ele conhece o Escobar. Anos depois, o Escobar reaparece ali, também já tinha abandonado o seminário, né, já estava tendo uma vida, digamos assim, mais leiga. Inclusive acaba até se casando com a Sancha, né, que era amiga da Capitu. Só que o elemento complicador ocorre primeiro quando a Capitu tem um filho, ela engravida, não é? Mas só engravida após a chegada do Escobar. Eles já eram casados há algum tempo, né? O Bentinho e a Capitu eram casados há algum tempo, mas ela não engravidava. Após conhecer o Escobar, ela engravida. Ok, pode ter sido só uma coincidência. O Escobar um dia vai nadar na praia e morre afogado. No dia do enterro, né, no velório, a Capitu chorava muito e o Bentinho ali começou a desconfiar, que talvez tivesse sido traído. Para complicar, ele achava que o menino, né, o Ezequiel, que é o filho aqui na capa, né, tá vendo aqui o Ezequiel, né, loirinho e tal, seria a cara do Escobar, né, não Pablo Escobar, esse é outro Escobar, tá? Então, o Escobar era a cara do Escobar. E aí a narrativa toda vai ser baseada na desconfiança. Como ele nunca flagrou a menina, né, nunca houve assim um flagra, né, peguei os dois ali na cama ou coisa parecida, então ele apenas desconfiava. E toda a narrativa é construída em torno dessa desconfiança, mas nunca certeza, o que já contraria o princípio realista, né? Exatamente. Né? Então, olha aí, o que é importante reter do livro? Que não é tanto a traição, embora isso seja discutível, né? Será que ela traiu ou não traiu? Hoje em dia a gente resolveria isso com o DNA, não é verdade? Na época não tinha. Se é que houve a traição. Mas justamente o que importa no livro é a estrutura de poder e dominação. Porque, veja, nós temos um homem rico, branco, que se casa com uma moça
de condição social inferior. Não era pobre, pobre. O pai dela era funcionário público. Enfim, seria classe média baixa. Mas ele era rico, ele era da elite. Então é mais ou menos o seguinte, como você diz, só olha, eu, homem rico, bonitão, gostosão, branco, da elite, tirei você dessa porcaria de vida e você me trai. Então, na verdade, não é que talvez ela tenha traído. O que importa para o Bentinho é a posição dele. Então, esse livro pode ser lido a partir dessa perspectiva, quer dizer, a perspectiva machista mesmo, o homem querendo controlar os passos da mulher. Essa é uma leitura possível. Então, por que que isso é possível? Porque nós conhecemos a história sob a perspectiva única. Só temos a visão do Bentinho, não temos a visão dela. É bem verdade que existem algumas narrativas que procuram dar a visão da Capitu. Tem um roteiro de filme escrita pela Lígia Fagundes Telles chamado Capitu contra Capitu. Tá? Mas aí eu ficaria por um outro vídeo. Porém, tal realidade se mostra ambígua. Por quê? Porque o próprio Bentinho nunca teve certeza das suas suspeitas. Né? Então, a narrativa é construída sob a ambiguidade, sob esse discurso ambíguo, e, portanto, não há uma certeza absoluta, o que contraria, portanto, o princípio realista. Na verdade, o que parece não suportar o Bentinho é a traição feita por alguém de uma classe social inferior à sua, e que ascendeu graças à união com o homem rico. Aquela coisa, é o golpe do baú, né? Será que é o golpe mesmo? Né? Então, claro que ele não diz isso explicitamente, mas se percebe nas entrelinhas, né? No subentendido da narrativa. Bom, outro livro importante é o Quincas Borba. Vocês estão vendo aqui, né? Aqui tem até um cachorrinho, né? Porque o nome do cachorro é Quincas Borba. Mas há também um filósofo chamado Quincas Borba. Esse Quincas Borba tinha aparecido já no livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ele enriquece o Quincas Borba, mas estava morrendo, estava velho, ia morrer, e deixa sua fortuna para o Rubião, um professor de literatura. Né? Então, né? Na verdade, português, né? Não necessariamente literatura. Deixa sua fortuna para um professor com a obrigação de cuidar do cachorro, Quincas Borba. Bom, esse professor era de Minas Gerais, aí ele vai para o Rio de Janeiro, tá rico, né? Mesma coisa, né? O salário lá de professor, sei lá, o cara ganha 3, 4 mil reais por mês, de repente tem uma fortuna de 5 milhões de reais, né? Imagina, né? Então, aí fica meio doidão mesmo. Ele vai para o Rio de Janeiro, lá ele conhece um casal, né? O casal Palha e Sofia. Por isso que está ele aqui, essa moça aqui é a Sofia, né? Que é o Rubião, o professor. Ou talvez o Palha, né? Não está claro quem é esse homem aí. De qualquer modo, o Palha e a Sofia, né, esse casal, começa a tirar dinheiro aos poucos do Rubião. Por quê? Porque o Rubião se apaixona pela Sofia. Não é? Então, o Palha, embora fique bravo, né, por isso, pela sua proximidade, ele não chega a brigar exatamente com o Rubião, mas vai tirando a grana dele. Né, ao ponto dele ficar pobre. Há uma frase no livro que condensa a filosofia do Quincas Borba, que ele diz assim, olha, havia batata suficiente para alimentar um exército, mas havia 2 exércitos. Se eles dividissem as batatas, os 2 exércitos iriam morrer. Então, um precisava eliminar o outro para não morrer de fome. E aí vem a famosa frase: ao vencedor, as batatas. Ou seja, os exércitos têm que lutar entre si. O vitorioso, o exército vitorioso, vai ficar com as batatinhas. Não é? É mais ou menos isso que acontece. Há dinheiro, né? Ele poderia até dividir, mas o casal Palha e Sofia quer todo o dinheiro para ele, né? E o Rubião fica pobre, ele gasta com a mulher lá, né? Então, em Quincas Borba, isso tudo serve para quê? Para o Machado satirizar o cientificismo da época, por meio da filosofia humanitas, né? Então, o evolucionismo, né? A visão do naturalismo está satirizada no Quincas Borba. O ponto significativo do livro é quando Quincas Borba conta a seu discípulo Rubião a essência de sua tese, que ironicamente é calcada nos preceitos deterministas, ao vencedor, as batatas. Olha aí, ó, uma conversa entre os dois. Mas que humanitas é esse? Humanitas é o princípio. Há nas coisas toda certa substância recôndita e idêntica. Um princípio único, universal. É a visão do Quincas Borba, o filósofo. Eterno, comum, indivisível, indestrutível.
ou para usar a linguagem do grande Camões, Luís de Camões, uma verdade que nas coisas anda, que mora no visível e invisível. Pois essa substância ou verdade, esse princípio indestrutível, é que é humanitas. Assim lhe chamo porque resume o universo, e o universo é o homem. Está entendendo? Né? E aí é que ele conta a história das batatinhas, não é? Bom, se lido de modo correto o romance, percebe-se a ironia do cientificismo nesse Humanitas. Há um conto, né, que está em papéis avulsos chamado O Alienista, em que a sátira é ainda mais explícita. Simão Bacamarte, o alienista, ou psiquiatra, né, era o termo utilizado na época, lança sempre a priori, quer dizer, anteriormente, uma nova teoria para explicar a loucura humana. Depois sai em busca de tipos que confirmem a teoria, que depois se revelam falhas em muitos pontos. Então é um conto, né? Na verdade é mais uma novela, está no livro de contos, mas é mais uma novela, em que ele também, ele, o Machado de Assis, satiriza esse uso exagerado da ciência. Só para dar um exemplo, o Simão Bacamarte decide se casar e ele escolhe a mulher não por amor, não por uma paixão ou coisa parecida, mas como está escrito no livro, é porque ela reunia todas as condições fisiológicas de lhe dar bons filhos. Né? Ela não tinha nenhuma doença, ela tinha um corpo adequado, né? Pelo menos na perspectiva dele, etc. E tal. E aí, ironicamente, ela não tem nenhum filho. Né? Então, só para dar um exemplo, né, das ironias presentes no livro, tanto no Quincas Borba quanto no Alienista, ironizando o cientificismo. E finalmente, para a gente terminar essa visão, né, evidentemente que é uma visão geral sobre o Machado de Assis, há o romance Isaú e Jacó. Vocês estão vendo aqui, né, são gêmeos, e aqui a Flora, né, que é a mulher por quem os dois se apaixonam. Já o enredo de Isaú e Jacó assenta-se na história dos gêmeos Pedro e Paulo, né? Idênticos na aparência, mas opostos nas escolhas. São bem diferentes, né? Seria dicotômico. O ponto principal será a escolha em torno de dois temas recorrentes na literatura: poder e amor. Né? No primeiro caso, o Pedro é monarquista e o Paulo opta pela república. No amor, escolhe a mesma mulher por quem se apaixonam, que é a Flora. É interessante que eles não se decidem, nem ela se decide por quê, porque afinal eles são gêmeos e ela morre solteira, não é? Outra ironia. O título do livro é uma referência à história bíblica de Esaú e Jacó, narrada lá no Gênesis, no capítulo 25. Se você quiser ler lá depois para entender melhor, né? Eram filhos de Isaac, homem já de 40 anos e estéril. Casou-se com Rebeca e, sob intervenção divina, a Rebeca, 20 anos após o casamento, teve os gêmeos Esaú e Jacó, com quem iniciaria uma descendência, né, dali da perspectiva judaica e tudo mais. Na cultura judaica, o primogênito substituiria o pai na liderança da comunidade, no caso Esaú, mas com a artimanha da mãe, que preferia Jacó, este vem a receber do pai, que era cego, as bênçãos, o que lhe garante a primogenitura e seus benefícios, lá na história bíblica. Bom, no livro há também uma situação parecida, mas o pai não era cego, né? A Natividade, que era a mãe dos dois aí, também teve os gêmeos anos depois de casada com o Santos, que era um homem de origem humilde, mas que enriqueceu graças a uma habilidade com ações bancárias, né? Que era um especulador, não é? Quanto aos nomes dos gêmeos, também é uma referência bíblica, no caso Pedro eleito por Jesus Cristo como fundador da sua igreja, e Paulo, um dos grandes divulgadores da causa cristã, né? São Pedro e São Paulo. Não se opuseram de modo público, ao menos. Portanto, a ideia é mostrar que os gêmeos tiveram momentos de paz, quer dizer, entre como Pedro e Paulo, porém, o que os domina é a disputa constante mesmo, como Esaú e Jacó da Bíblia. Ao longo do livro, o narrador mostra diferentes momentos em que os gêmeos se opõem. Por exemplo, Paulo era sempre mais agressivo, Pedro mais dissimulado, né? Malandrão. O Paulo cursa direito em São Paulo, Pedro já prefere medicina no Rio de Janeiro. Paulo era pela abolição dos escravos, porque ele era republicano, Pedro era contra. O Paulo é liberal e republicano, o Pedro é conservador e monarquista.
Sobre esse ponto, interessante é o modo como cada dia, cada um dizia a data do seu nascimento. Aqui apareceu algo a mais, né? Cada um dizia a data do seu nascimento, que obviamente era a mesma, que são gêmeos, não é? O que mudava era a perspectiva com cada um via tal data. Por exemplo, o Paulo respondia assim, ó, eu nasci no aniversário do dia em que Pedro I caiu do trono. E o Pedro, eu nasci no aniversário do dia em que Sua Majestade subiu ao trono. Então, não, no caso, o Pedro II. Não é? Enfim, então é uma narrativa baseada exatamente nessas dicotomias, nessas duas direções. No final das contas, veja só que interessante. Se a gente sabe que o Brasil foi monarquista e depois republicano. Vamos imaginar que a monarquia permanecesse ou a república fosse fundada, ou a monarquia voltasse, enfim, como a gente sabe, teve a monarquia, depois a república e pronto. Quem é que continuava mandando no Brasil? O Santos, né? O pai dos dois, né? Então não interessava a monarquia ou a república, quem manda continuava mandando. Então não interessa A ou B, quem manda continua mandando. O Brasil é fundamentado nisso aí, nas oligarquias. E é sobre isso que o livro fala, né? Das oligarquias. Bom, há outros livros interessantes, como o primeiro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, há também Memorial de Aires. É interessante que o narrador de Isaú e Jacó é o Aires, um conselheiro, né? Um funcionário público. E aí tem uma narrativa dele, né? O Memorial de Aires, que é o último livro que o Machado de Assis escreveu. Vale a pena também a sua leitura. Tá bem? Então é isso, uma visão geral sobre Machado de Assis. Claro que há muito mais coisas para serem ditas, mas fica aí como uma introdução. Tá bem? Grande abraço, dá o seu like aí se você gostou.